E ainda falando sobre a seca, esse ano entrou para o ranking dos maiores períodos sem chuva aqui no Distrito Federal. O Instituto Nacional de Meteorologia confirma que 2024 é, até o momento, o 5º ano da lista dos mais secos da história. Vamos falar com a Maíra Guedes aqui ao vivo. Maíra, são quantos dias sem chuva que você falou pra gente, hein? 141 dias sem chuvas e tem gente já contando com aqueles palitinhos assim, ó, anotados na parede, viu, Neila? Porque a seca tá braba realmente. Estamos sentindo isso na pele. A gente que trabalha na rua, então, sabe o quanto essa seca está rigorosa. Só pra gente exemplificar, chegamos aqui bem cedinho, ainda tava com aquela temperatura mínima, né? Com aquele ventinho, embora não houvesse nenhuma nuvem no céu, e a gente sentiu um ventinho gelado. Coloquei até o casaco. Não durou 5 minutos, porque aí, ó, já começou de vez esse calor intenso, essa seca. Embora a gente esteja na beira do lago, a umidade relativa, ela esteja melhor, a gente sente bastante, tá? 141 dias sem chuvas, isso significa que é sem chuva, sem a umidade relativa e com temperaturas elevadíssimas, tá? Para quem tem acompanhado esses últimos dias aqui na nossa capital, a gente enfrentou aí uma umidade relativa de 7%, que foi a menor registrada já aqui no Distrito Federal. A gente já enfrentou temperaturas aí de 34 graus, com sensação térmica chegando aos 40 graus. Isso tudo agravado também pelas queimadas. Os incêndios florestais, eles estão acontecendo a todo momento. O Corpo de Bombeiros está tendo muito chamado. Quando a gente chegou aqui, Neila, a sensação que eu tive foi de cheiro realmente de queimadas, tá? Aí a gente olhou aqui ao horizonte, vou pedir até pro Sidney, que tá aqui com a gente, o Sidão, Sidney Vicente, para ele mostrar lá no cantinho, não combinamos, mas lá no horizonte, ó, dá pra gente ver um pouquinho de fumaça, ou seja, sinal de que tem um incêndio acontecendo aqui por perto. Então a gente está enfrentando sim uma seca muito rigorosa, que é agravada por essas queimadas que estão acontecendo aqui no Distrito Federal. E claro que diante desse cenário a gente foi atrás de uma especialista, uma meteorologista, que explicou para a gente esse cenário que estamos vivendo e também como é que serão os próximos dias da gente aqui na capital. Será que vai chover? Será que essa temperatura vai baixar um pouquinho? Será que a umidade relativa vai aumentar? É isso que a gente vai descobrir agora nessa entrevista. O tempo muito quente e seco vai continuar predominando sobre Brasília nos próximos dias. Os níveis de umidade do ar tendem a baixar até um pouco dos 20%. Não há, por enquanto, nenhuma expectativa de chuva. E com um agravante, é possível que a fumaça volte a aumentar sobre a região, não só por causa dos próprios focos de incêndio que estão aí na região do Distrito Federal e Goiás, nessas áreas próximas a Brasília, mas também por causa da fumaça que vai sendo levada pela circulação de ventos por causa do deslocamento de uma nova frente fria do sul para o sudeste do Brasil. Impressionante, Maíra, é que a gente teve aquele dia daquela fumaça que chamou a atenção, parou o Brasil, só que esses dias estão se repetindo. No fim de semana passado aconteceu a mesma coisa. Aí no lago não dava para ver a ponte na descida da IPJK e a gente viu que todo mundo que estava no lago foi se abrigando próximo à ponte porque a fumaça vinha das laterais, parecia uma praia lá, aqueles ambientes chineses assim, lotados, porque era gente por toda a orla da praia, de toda maneira. Vou te perguntar, você tá aí, você consegue, apesar dessa quantidade de água, você consegue sentir a secura no ar e essa fumaça pairando, né, Maíra? Ah, com certeza, Neila. Eu estava aqui, ó, me protegendo do sol, já sentindo aquela secura no nariz, como nós dissemos, embora a gente tenha água aqui pertinho, essa secura ela é perceptível, tá? E muita gente tenta aliviar essa secura e essas altas temperaturas com atividades aqui no lago. Agora há pouco a movimentação estava bem intensa, mas ó, dá pra gente perceber que algumas pessoas ainda estão por aqui praticando atividade física, se refrescando e tentando amenizar essa secura que é agravada por essas queimadas. Você falou aí da questão da visibilidade da terceira ponte. Hoje a gente está conseguindo enxergar a terceira ponte com muita clareza, com muita nitidez, mas a gente ainda tem chance de enfrentar esse horizonte meio cinzento, meio nublado, na verdade, com essa impressão de nublado, como nós acompanhamos aí com a meteorologista. Tudo isso por causa da nuvem de fumaça, pelos incêndios que estão acontecendo aqui no Distrito Federal. E falando em incêndios, viu, Neila? É importante a gente ressaltar o seguinte: o ministro do STF, Flávio Dino, ele
determinou o reforço das equipes que estão combatendo esses incêndios em todo o país. E diante dessa medida anunciada pelo ministro, o Instituto Chico Mendes, aqui no Distrito Federal, abriu um chamado para voluntários, tá? E esses voluntários, então, qual é a ideia? Que eles possam atuar principalmente na Floresta Nacional, ou seja, na Flona. O chamado do ICMBio, Instituto Chico Mendes, é para voluntários interessados em atuar na recuperação de áreas da Floresta Nacional de Brasília prejudicadas com as queimadas. A medida ocorre após quase metade da Flona ter sido destruída no incêndio ocorrido semana passada. O ICMBio vai fornecer água e alimentos aos animais que sobreviveram aos incêndios. O Instituto também pede ajuda de entidades da sociedade civil e da população em geral. A ideia é buscar apoio na arrecadação de materiais que possam ajudar na revitalização de trilhas prejudicadas com as queimadas e na desobstrução de áreas atingidas pela queda de árvores. A gente tem que dar um tempo bastante razoável para a natureza se recuperar sozinha, né? E aonde for necessário a gente entrar com auxílio de reflorestamento, se for o caso, e auxílio de manejo de solo, e principalmente nas regiões de nascente, porque a Floresta Nacional é onde tem as principais nascentes do Rio Descoberto. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil registrou só nesta semana mais de 5.100 focos de incêndio. O bioma Cerrado, um dos mais atingidos, teve quase metade dos focos. Foram quase 2.500. Os dados do DF também surpreendem. Foram registrados 481 alertas de incêndio em nossas unidades de conservação. O número já é 34% maior que o registrado no ano passado inteiro, quando foram 357 alertas de incêndio. Diante desse cenário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a convocação imediata, em até 5 dias, de mais bombeiros militares para a Força Nacional, para que eles auxiliem no combate aos incêndios florestais ao redor do país. Nós estamos vivenciando agora uma autêntica pandemia de incêndios florestais. E assim como os 3 poderes se mobilizaram quando do enfrentamento da pandemia do coronavírus ou quando da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, idêntica mobilização deve ser feita, está sendo feita em larga medida, mas deve ser reforçada, ampliada, para que essa pandemia seja enfrentada, uma vez que nós estamos tratando de danos a vidas humanas, danos à fauna e à flora, muitas vezes irreparáveis, nós estamos tratando de danos à saúde humana e danos econômicos ao país.